corredor bioceânico deve gerar emprego nos portos, nas estradas, nas cidades alcançadas pela rota. As relações de trabalho e a proteção jurídica a esses trabalhadores, com base em normas nacionais e internacionais, são avaliadas pelos pesquisadores. No eixo do direito, a pesquisa é realizada pela professora e diretora da Faculdade de Direito da UFMS, Inês da Silva Félix, que possui graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito e pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Olá, eu sou a professora Inês da Silva Félix, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E faço parte, junto com o acadêmico João Vitor, de um projeto intitulado Construção Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico. É um projeto desenvolvido com vários professores da universidade e outras pessoas que pretende estudar e pesquisar sobre a importância e o impacto do corredor bioceânico que está sendo desenvolvido para ligar o Brasil, né, aos portos que dão acesso ao Pacífico no Chile. Eu sou responsável, junto com o pesquisador acadêmico, bolsista, por o eixo do direito. São vários eixos e a minha responsabilidade com ele é desenvolver pesquisas nessa área, cujo objetivo é identificar as principais atividades empresariais envolvidas no projeto desse corredor, em especial pensando nesse primeiro momento no lado brasileiro, que envolve Campo Grande a Porto Murtinho. Temos também como objetivo identificar a natureza das relações de trabalho que existem entre as empresas e os trabalhadores nas atividades que são relacionadas ao corredor. Tanto as relações formais, que sejam com reconhecimento de vínculo empregatício, e outras modalidades também, como, por exemplo, as relações informais. Também temos o objetivo de analisar as normas internas e internacionais aplicáveis às relações de trabalho que nós encontramos entre esses trabalhadores e empresários no corredor. O quarto objetivo que traçamos para o nosso eixo é avaliar a viabilidade de implementar ações administrativas ou legislativas que possam ter como finalidade proteger e promover os direitos humanos no âmbito do corredor bioceânico. Considerando esses objetivos e as ações que foram possíveis realizarmos nesse período desse ano de pandemia, especialmente as reuniões com outros membros de grupo, contato com os demais pesquisadores, nós verificamos que o objetivo 1, ele está abarcado também pelas ações do eixo da economia. Conforme eu disse, esse eixo visa identificar as atividades empresariais envolvidas, e a partir delas, então, identificar as relações de trabalho que são fruto dessas atividades. No caso desse objetivo, nós contamos com a colaboração, então, do eixo da economia, que nos forneceu, por meio de pesquisas nos organismos que regulam a matéria, como o CNAE e o CBO, nos forneceu alguns dados e nós já podemos identificar as principais atividades econômicas vinculadas a esse corredor. No segundo objetivo, nós pensávamos em realizar uma pesquisa de campo nesse momento, fazer uma visita às organizações e também aos locais, em especial a cidade de Porto Murtinho. Não foi possível ainda, mas estamos nos organizando para isso. Considerando, então, esse período, nós nos concentramos na pesquisa bibliográfica para tentar esgotar o que nós propusemos no objetivo 3, que era identificar e analisar as normas internas e internacionais aplicáveis às relações de trabalho existentes no âmbito das empresas desse corredor e também
aquelas que possam vir a surgir ou sofrerão impactos a partir da concretização do corredor. Com efeito, sabemos que as normas trabalhistas são outra parte importante de toda a estrutura para a proteção das relações de trabalho no contexto do corredor bioceânico. A disponibilidade de normas sugere que as estruturas formadas pelos equipamentos jurídicos sejam hábeis a tutelar as relações de trabalho, sendo que seu grau de desenvolvimento também implicará, obviamente, na qualidade da resposta que dará aos eventuais conflitos e aos desafios que surgirão com a implantação do corredor bioceânico. A análise normativa, ela foi realizada tanto no nível nacional ou interno, né, no Brasil, regional e internacional, a partir das organizações que nós temos internamente no país e internacionais produtoras de normas. No âmbito interno, a nossa legislação sociotrabalhista heterônoma, ou seja, aquela produzida, né, pelo Poder Legislativo, ela é nacional e as partes têm uma tarefa no âmbito do direito do trabalho de construir a normatização autônoma, ou seja, construir normas para o ramo econômico profissional e na região que dependem da atuação das partes, dos sindicatos de trabalhadores, dos sindicatos dos empregadores. Essas normas, elas também são aplicáveis no âmbito das relações de trabalho e, no meu modo de ver, nesse momento, elas são fundamentais para identificar especificidades que nós encontraremos nessa nova possibilidade, né, de produção de relações de trabalho aqui no âmbito do corredor, e também elas poderão ser capazes de solucionar os conflitos de maneira mais rápida, né, e mais eficaz, no meu modo de ver, porque terá intervenção das partes interessadas, trabalhadores e empregadores, por meio das suas entidades representativas sindicais. As normas de caráter supranacional são aquelas produzidas pelas organizações internacionais, como o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, a Organização dos Estados Americanos, a Organização Internacional dos Trabalhadores e a própria ONU, a Organização das Nações Unidas. E também nós podemos contar com algumas normas, e já fizemos esse destaque e identificamos normas que foram aprovadas no âmbito das relações bilaterais entre os países que fazem parte desse grupo. Nós sabemos que no corredor estarão o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. E esses países têm acordos bilaterais e multilaterais com o Brasil. No âmbito interno, nós já levantamos, obviamente, porque é a nossa lei máxima, todas as normas trabalhistas que estão destacadas na Constituição Federal, aquelas que estão dentro da CLT e legislação complementar, em especial as alterações agora da reforma trabalhista de 2017, também as relações previdenciárias, já fizemos esse levantamento, porque sabemos que tanto a Lei 8.212 quanto a Lei 8.213, elas vão interferir e fazem parte, né, do conjunto de proteção social que tem os trabalhadores. Algumas profissões, e em especial algumas dessas que naturalmente serão impactadas, como, por exemplo, o transporte de cargas, ou a construção pesada, ou os motoristas profissionais, os trabalhadores avulsos, portuários e urbanos também, os trabalhadores rurais. Essas normas, elas têm, algumas delas, regulamentação legal própria, e isso também é objeto de atenção, né, para quem lida com esse tipo de relação de trabalho. No âmbito regional, nós podemos destacar algumas normas importantes que devem ser consideradas para a apreciação, né, dessas relações de trabalho em especial, que surgirão a partir do corredor. Uma delas é a própria Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica,
que está incorporado ao nosso sistema jurídico brasileiro por meio do Decreto 678 de 92. Essa convenção, ela trata dos direitos econômicos, sociais e culturais e também, decorrente dessa mesma organização, nós temos um pacto específico tratando desses direitos que são econômicos, sociais e culturais aplicados. Uma outra referência importante é uma norma produzida a partir do Mercosul, que é uma organização intergovernamental fundada a partir do Tratado de Assunção de 1991 e da qual fazem parte Brasil, Paraguai e Argentina como membros efetivos e o Chile como membro associado. Isso traz alguma facilidade para a solução de conflitos, em especial laborais, porque todos esses países, eles estão abarcados ou eles estão vinculados a uma normativa produzida no Mercosul, que é a Declaração Sociolaboral do Mercosul. Essa declaração, ela foi aprovada em 1998, mas foi atualizada em 2015. E os estados do Mercosul, então, eles têm a obrigação, né, de fazer cumprir um compromisso assumido na declaração. Dentre os pontos tratados nessa declaração, nós podemos identificar a promoção do trabalho decente na região, com a formulação e implementação de políticas ativas de trabalho decente e pleno emprego, buscando melhorar a qualidade de vida das populações dos Estados-membros, tendo desenvolvimento sustentável como pedra angular deste processo, com a promoção das chamadas empresas sustentáveis. Então, veja só, tanto a ideia de que esses países se comprometeram em desenvolver políticas no sentido de garantir trabalho decente, pleno emprego, desenvolvimento de empresas sustentáveis, nós podemos observar que o desenvolvimento, a implantação do corredor bioceânico, ele deve ter como pano de fundo, como meta, como compromisso dos países, que todo esse desenvolvimento ele seja vinculado a esses compromissos, ou seja, é preciso que as pessoas que trabalham, a circulação de trabalhadores, ela aconteça de maneira a respeitar condições de trabalho decentes, que são condições de trabalho seguras, protegidas legalmente, com proteção social ou previdenciária, né, com salários justos ou equitativos. Então, é importante essa declaração no contexto desses países e visando, né, uma melhor adequação da questão do trabalho e do emprego e do desenvolvimento da atividade econômica no âmbito das empresas e do corredor bioceânico. Nós temos que essa declaração ela é muito interessante e destaca, né, um aspecto que, dentro do direito do trabalho, eu já até comentei agora há pouco, ela privilegia a solução de conflitos por meio do diálogo social ou da negociação coletiva. Então, o papel das representações sindicais, né, dos sindicatos de trabalhadores, dos sindicatos dos empregadores e de outros atores que contribuem com isso, como o Ministério Público do Trabalho, o próprio Secretaria do Trabalho, e que esses organismos nós falaremos daqui a pouco. Então, tudo isso tende a facilitar a construção desse trabalho e também, né, a perspectiva de soluções de conflitos. No artigo 20, inciso 1º da Declaração Sociolaboral, nós temos que os Estados-partes comprometem-se a fomentar o diálogo social no âmbito nacional e regional, instituindo mecanismos efetivos de consulta permanente entre representantes dos governos, dos empregadores, dos trabalhadores, a fim de garantir, mediante o consenso social, condições favoráveis para o crescimento econômico sustentável,
com justiça social na região e melhoria das condições de vida dos seus povos. Eu penso que se o corredor bioceânico ele for construído nessas bases, ele trará um grande avanço e melhorará com certeza as condições de vida das pessoas que serão atingidas, né, no seu espaço físico e também no seu espaço social. Além desse instrumento, que é a Declaração Sociolaboral do Mercosul, nós temos também acordos bilaterais que foram firmados, em especial nas localidades fronteiriças. Esses acordos, eles são importantes porque eles regulamentam e regulam a dinâmica fronteiriça, principalmente questões relacionadas aos aspectos de trânsito, de fixação de residência, exercício de trabalho, estudo, que são importantes e que serão também impactados pelo corredor. No âmbito laboral, os acordos eles prevêem não discriminação dos trabalhadores nacionais em outros países, garantindo direitos iguais aos dos nacionais no país, tanto em matéria laboral quanto seguridade social, estabelecem criação de documento específico para os residentes fronteiriços e também tratam de uma outra questão importante que nós já temos a regulamentação agora e será objeto também de nosso estudo, que é a relação dos migrantes. Nós temos agora uma nova lei de imigração, que é a Lei 13.445, de 2017, que traz importantes questões para que sejam observadas na medida em que o corredor facilitará a circulação de trabalhadores. Tanto nós teremos brasileiros nesses países, como teremos também estrangeiros aqui no Brasil. Já isso no âmbito regional, né, destacamos essas normas. Agora, no âmbito global, é importante que não percamos de vista tanto a declaração da ONU, né, que que serve de modelo para todos nós, de 48, como também as normas emanadas da Organização Internacional do Trabalho. São convenções e, em especial, né, nós temos que fazer destaque para aquelas que foram ratificadas pelo Brasil, mas também aquelas que foram ratificadas pelos demais países. Nós temos um conjunto de convenções em matéria de direito do trabalho, e essas convenções, juntamente com outros documentos da OIT, como a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, regulamentando o trabalho decente e a necessidade, né, de se dar a proteção social adequada aos trabalhadores. Além disso, outros instrumentos são hábeis e que podem ser elencados como aplicáveis às relações de trabalho no âmbito do corredor bioceânico, que são declarações, pactos, protocolos e outros tratados que integram todo o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, entre eles, como eu disse antes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 66 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 66, que foram ratificados pelo Brasil. Um primeiro levantamento, então, nós já fizemos todos esses destaques e, num segundo momento, nós faremos uma ação mais voltada a identificar, junto aos atores envolvidos, ou seja, aos trabalhadores, aos empresários, quais são as expectativas que eles têm, né? E qual é a situação atual que eles se encontram em termos de quantidade de trabalhadores, de relações formais, informais, terceirização, etc. Nós faremos, então, agora, até o final do ano, um seminário do qual farão parte tanto os sindicatos de trabalhadores quanto de empregadores, empresas, o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria de Relações de Trabalho do Estado e
alguns professores, onde discutiremos essas questões. No âmbito das normas jurídicas, era isso que eu tinha para chamar a atenção de vocês, mas nós sabemos que elas não são suficientes para determinar a ação dos indivíduos nem evitar conflitos. Por isso que nós também entendemos de destacar no nosso eixo de direito os equipamentos ou órgãos que existem no âmbito estatal e também não estatal, que vão poder auxiliar o cumprimento das leis, atender as empresas, os trabalhadores e os demais atores atingidos pelos direitos sociais e pelo impacto que o corredor vai trazer. Sobre esse tema, eu vou chamar, então, o acadêmico João Vitor, que trará informações muito interessantes, fechando aqui toda a atividade e o trabalho que o eixo direito concluiu até agora. Obrigado, professora Ines. E prosseguindo a explanação já iniciada pela professora, eu vou abordar agora uma outra parte do trabalho que diz respeito à investigação e levantamento dos equipamentos jurídicos existentes no âmbito do corredor bioceânico para tutelar as relações de trabalho que vão se instaurar nesse contexto, né, nesse traçado do corredor bioceânico. Esses equipamentos jurídicos eles vão ser responsáveis por estar tutelando as relações de trabalho, seja por meio da fiscalização do cumprimento de normas nacionais ou mesmo internacionais, ou mesmo pela manutenção dessas relações entre os próprios atores da relação de trabalho, né? Que aí são tanto os empregadores quanto os trabalhadores. Nesse sentido, a gente fez um levantamento e acabou considerando que existem dois tipos principais de equipamentos, né? Os equipamentos estatais e os equipamentos não estatais. No que diz respeito aos equipamentos estatais, a gente tem, por exemplo, os equipamentos fiscalizatórios, né, exercidos através da fiscalização do trabalho, né, que é competência da Secretaria do Trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, através da Superintendência Regional do Trabalho, mas também de resolução de litígios, né, através da Justiça do Trabalho, que por meio dos juízes vão resolver os litígios que eventualmente vão ocorrer no contexto do corredor bioceânico. Por sua vez, né, no que diz respeito aos equipamentos não estatais, eles são equipamentos considerados, de certa forma, autônomos, na medida em que esses equipamentos são criados e mantidos pelos próprios atores da relação de trabalho, né, pelos empregadores e pelos trabalhadores, e nesse caso são os sindicatos patronais e sindicatos laborais. E no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho, a gente tem o setor de fiscalização, que ele é responsável por aferir se o cumprimento das legislações trabalhistas, muito em matéria de segurança e saúde do trabalho, por exemplo, para aferir se, no caso do trabalho portuário, todas as regras, as normas regulamentadoras, todas as normativas estão sendo cumpridas. Então, a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a sede da Superintendência Regional do Trabalho. Havia, até um pouco tempo atrás, algumas delegacias espalhadas por algumas cidades do estado, por exemplo, de Três Lagoas, Dourados, Corumbá, mas que enfrentam alguns problemas financeiros e estão tendo que ter suas atividades realocadas aqui para a capital. Então, já é um problema que se identifica no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho, né? Fora a disponibilidade de fiscais do trabalho, que tem diminuído com o decorrer dos anos, né? Então, aí já existe mais uma dificuldade que vai se somando. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul a Procuradoria Regional do Trabalho, da 24ª Região. Essa Procuradoria Regional, ela tem sede em Campo Grande, todas as atividades gerais da Procuradoria ficam aqui na cidade, mas existem as Procuradorias Municipais que são responsáveis por, em cada região, fazer essa atividade fiscalizatória. Então, a gente possui uma Procuradoria Municipal em Dourados, uma Procuradoria Municipal em Três Lagoas, uma Procuradoria Municipal em Corumbá. A Procuradoria Municipal de Corumbá, ela seria, em tese, responsável por realizar essa atividade do Ministério Público do Trabalho no âmbito de muitos dos municípios que vão estar inseridos no âmbito do corredor bioceânico, né? Muitos municípios, como Porto Murtinho, principalmente, né, que vai ser um polo das atividades do projeto do corredor, seria a responsabilidade
de Corumbá, seria responsabilidade da Procuradoria Municipal de Corumbá. No entanto, em 2019, houve o fechamento dessa procuradoria, né, muito em razão de corte de gastos, redução de pessoal. Essa procuradoria foi fechada e toda a sua atividade, toda a sua incumbência foi deslocada para Campo Grande. Então, o procurador responsável pela procuradoria veio para Campo Grande. Então, todas as atividades estão sendo realizadas em Campo Grande. E aí, mais uma vez, se revela a questão referente ao distanciamento geográfico, né? Então, mais uma vez, a atividade ela não é exercida lá na região, né? A atividade está centralizada em Campo Grande. Então, aí se identifica um problema muito grande na prestação célere dessa atividade, né, que o próprio órgão exerce, no atendimento ou até na atividade do Ministério Público, que envolve a visualização em loco, né, dos problemas que estão acontecendo nesses locais. Os próprios procuradores se dirigiam até os locais, referiam se as atividades estavam sendo desenvolvidas da forma em atenção às normativas legais que existem. Então, mais uma vez, vê que existe esse distanciamento. E outro problema que reforça o que eu já havia dito no começo, né? O elemento da disparidade geográfica. Outro equipamento jurídico relevante é o equipamento jurídico no que diz respeito à Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ela é responsável por estar tutelando as relações de trabalho quando elas geralmente vão para um espectro litigioso, né? Quando o problema já aconteceu, ele precisa ser resolvido, precisa se haver essa intermediação entre o empregado e o empregador, seja na forma da autocomposição, através da promoção de algum acordo, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, na medida em que compete à Justiça do Trabalho fazer essa intermediação na negociação coletiva entre empregados e empregadores. E nesse sentido, a Justiça do Trabalho ela tem nos municípios onde vai passar o corredor bioceânico 3 varas, né? Porque a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, e esse tribunal ele possui essas subdivisões nas comarcas, né? Subdivisões que abrangem nos municípios de Mato Grosso do Sul nas suas varas, né? Então a gente possui diversas varas espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, e no contexto do corredor bioceânico, no traçado do corredor, existem 3 varas: uma vara do trabalho em Campo Grande, uma vara do trabalho em Sidrolândia e uma vara do trabalho em Jardim. Então essas 3 varas serão responsáveis por julgar, por tutelar os eventuais conflitos que vão surgindo nas relações de trabalho no corredor bioceânico. A gente tem uma estrutura considerável em Campo Grande, em Sidrolândia, né? Cada vara do trabalho fica responsável por esses municípios. No que diz respeito aos outros municípios do corredor, a exemplo, Jardim, Mioaque, Porto Murtinho, eles ficam sob responsabilidade da comarca de Jardim. Então, a vara do trabalho que existe em Jardim, ela vai ser responsável por estar julgando, por estar fazendo esse papel de resolução dos litígios que vão acontecer no corredor de Sidrolândia para frente. Então, passou Sidrolândia, os municípios que se seguem, eles vão ser tutelados, vão ser de responsabilidade da vara de Jardim. E a vara de Jardim é uma vara que ela é pequena, ela tem uma disponibilidade estrutural, a infraestrutura que existe, tanto em questão de número de servidores, número de magistrados, ela é uma vara considerada pequena, é uma vara que ela foi criada, pensada para resolver um número muito pequeno de litígios em comparação aos litígios que a gente já antevê que vão ocorrer no contexto do corredor bioceânico, né? A partir da implementação do corredor, vai se haver um acréscimo, um incremento na atividade econômica, consequentemente sendo necessário um incremento na atividade da mão de obra, né? Então, você vai ter trabalhadores circulando, fazendo transporte de cargas, por exemplo, você vai ter trabalhadores elaborando nos serviços de apoio, né? Seja no meio da prestação de serviços, de hotelaria, de turismo. Então, esse número de trabalhadores que vão estar nesse contexto do corredor bioceânico, nesse traçado, vai consequentemente importar no aumento dos litígios que eventualmente vão acontecer. Então, a gente identificou que a disponibilidade que existe hoje na vara de Jardim, ela não comporta a ambição do corredor bioceânico, ela não comporta
esse incremento que vai se ocorrer de relações de trabalho, esse incremento que vai se ocorrer dos problemas e dos litígios que vão acontecer. Então, a gente antevê que vai ser um ponto a ser tratado, vai ser um problema a ser enfrentado pelo Tribunal de Justiça. E aí são várias as soluções que podem ocorrer, mas em se tratando do problema em si, se tratando da identificação, a gente vê que esse é um dos pontos principais. No que diz respeito aos sindicatos, vê-se que Mato Grosso do Sul tem uma diversidade de sindicatos, né, que vão atender às atividades do corredor bioceânico. Então, a gente tem sindicatos dos trabalhadores que atuam no transporte de cargas, né, sindicatos patronais dessas empresas que atuam nesses ramos, sindicatos de serviço a gente tem, né, dos trabalhadores que elaboram no comércio, que vão trabalhar nas atividades de hotelaria, por exemplo, que vão se desenvolver nesse contexto. Mas a gente identificou que, mais uma vez, se repete o problema da disparidade regional, né, do afastamento geográfico. Porque a gente tem esses sindicatos, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores que elaboram no transporte de cargas, ele tem sede em Campo Grande. Nas cidades que vão se desenvolver no corredor bioceânico, por exemplo, Niuaque, Jardim, o próprio Porto Murtinho também, que vai ter esse papel estratégico, elas carecem de sindicato, elas carecem de representação dessas instituições, desses equipamentos. A gente tem nesses municípios quase que unicamente sindicatos rurais, né? Sindicatos que vão desenvolver essa atividade voltada a tutelar a relação que vai se desenvolver no campo da agropecuária, por exemplo, no campo do trabalhador que está ali elaborando numa fazenda, elaborando num contexto totalmente diferente daquele que vai ser o enfoque do corredor bioceânico, né? Então, você vê que existe esse afastamento geográfico, isso se identifica como um problema, na medida em que muitas das relações de trabalho que vão se desenvolver ali necessitam de um sindicato que seja forte e seja bem estabelecido, né? Tanto patronal quanto laboral. Um exemplo disso é o trabalho portuário, que a gente já entende que vai ser estratégico, né, que a gente já consegue enxergar isso. E em Porto Murtinho não existe um sindicato dos trabalhadores portuários. E muito do trabalho portuário ele é desenvolvido a partir da intermediação de sindicatos, né? Então, sindicatos laborais intermediam o fornecimento de mão de obra com os sindicatos patronais e aí sim se desenvolve a relação de trabalho. Então, vê-se que é necessário esse desenvolvimento, vê-se que é necessário esse estabelecimento e o principal problema é a dificuldade desses equipamentos chegarem a essas localidades, chegarem a esses pontos de necessidade. Então, mais uma vez, o principal problema é a disparidade geográfica. Acho que todo a pesquisa que a gente desenvolveu no contexto desses equipamentos jurídicos revela que a disparidade geográfica é o principal problema, né? A prestação dessa tutela das relações de trabalho tem que ser célere, tem que estar ali prontamente posta a resolver o problema dos trabalhadores, o problema dos empregadores, né? Intermediar, resolver os litígios, promover a manutenção dessas relações. E sem a presença desses equipamentos, sem a presença dessas instituições consideradas essenciais, necessárias, como o Ministério Público do Trabalho, como uma própria vara do trabalho, dificultem muito o desenvolvimento das atividades no corredor bioceânico, né? Você vê que vai existir essa necessidade para a instrumentalização e para o aprimoramento desses equipamentos por parte do Estado, né? Esses foram os resultados parciais alcançados no eixo do direito. Esperamos que esses resultados, que essa informação sejam importantes e que contribuam para a implementação do corredor bioceânico e para o seu bom desenvolvimento. Agradecemos a atenção de todos.